E aí, gente, tudo bem? Boa noite, Sara Rocha do Fonte Jurídica. Hoje nós vamos falar sobre crimes dolosos, culposos e préter-dolosos. Institutos que a gente está sempre ouvindo aí na mídia, mas nem sempre a gente sabe o que significa. Então eu vou explicar para vocês, tá? Os institutos de dolo e de culpa são bem mais amplos, tá? Existem vários tipos de dolo, vários tipos de culpa. E eu vou trazer esses institutos em vídeos separados para vocês, para a gente complementar esse vídeo aqui, que vai te trazer um significado sobre cada um desses institutos, para que você consiga identificar no seu dia a dia, esse é um crime doloso, esse é um crime culposo, tá bom? Então vamos lá. Quando um sujeito comete um crime, a gente vai analisar a voluntariedade desse sujeito em cometer esse crime, a gente vai analisar a consciência dele e também a vontade dele no momento de cometer esse crime. E analisando esses institutos, a gente vai ter um dolo ou uma culpa, que são elementos subjetivos do tipo. O artigo 18 do nosso Código Penal vai explicar pra gente o que é crime culposo, o que é crime doloso. A gente vai começar aqui pelo crime doloso. E o artigo 18 vai falar o seguinte: diz-se crime, inciso 1º, doloso, quando a gente quis o resultado. Primeira hipótese, eu quero o resultado. Ou, segunda hipótese, assumir o risco de produzi-lo. Então, o que a gente está falando aqui? Quando a gente fala de dolo, a gente está falando de vontade e de consciência, tá bom? Então, a gente tem duas teorias para estudar o dolo. A teoria da vontade, que se enquadra diretamente quando eu tenho vontade, quando eu tenho consciência de realizar aquilo. Eu sei, eu quero cometer esse crime aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer para cometer. Eu vou e faço. Eu atinjo o resultado. Beleza, eu agi com dolo. Mas se eu aceito o risco de produzir aquele resultado, eu também estou agindo com dolo. E aí a gente entra ali no dolo eventual, que é a teoria do assentimento, que é justamente quando eu sei que isso aqui pode acontecer se eu fizer isso aqui, mas eu acho que isso não vai acontecer, então eu vou fazer. E aí eu faço e eu atinjo o resultado. Nesse caso, eu também posso estar agindo com dolo, tá bom? Se enquadraria dentro do dolo eventual, que eu vou explicar melhor para vocês no vídeo que eu vou falar somente de dolo. Então, o dolo, ele é a consciência, tá, do que eu tô fazendo, mas a vontade de fazer aquilo, tá bom? E aí, gente, é sempre importante a gente falar que os crimes dolosos contra a vida são julgados no tribunal do júri. Já os crimes culposos, eles vão sempre ser julgados numa vara criminal. Então, vamos falar agora do crime culposo. O que é o crime culposo? Lá no artigo 18, inciso 2º, ele trata do crime culposo e ele vai falar que é o agente que dá causa a um resultado, só que para ele dar causa para esse resultado, ele não vai ter consciência direta daquilo que ele está fazendo. O que ele vai ter nesse caso? Ele vai agir com negligência, imprudência ou imperícia. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre esse tema que é muito bom, então eu indico que você veja um vídeo rápido para você conseguir entender bem. Então o sujeito agiu com imprudência, negligência, imperícia e atingiu aquele resultado que ele não queria, ele cometeu um crime culposo. Então, vamos dar um exemplo aqui de crime culposo. Eu estou num bar bebendo, eu pego meu carro e aí eu sei que se eu dirigir meu carro bêbada, eu posso atropelar alguém. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque isso não acontece comigo não, isso só acontece na televisão e tal. E aí eu pego meu carro, saio dirigindo, atropelo alguém. Então, o que acontece no momento que eu atropelo alguém? Eu cometi um crime culposo. Eu sabia que podia existir aquele resultado, mas eu fui ou negligente ou imprudente, ou agi com imperícia e eu alcancei aquele resultado. Agora entra aqui uma questão muito importante. Sara, então eu não entendi qual que é a diferença de dolo eventual e de culpa. Não tô entendendo. No dolo eventual, o agente não quer produzir aquele resultado, mas se produzir, para ele tanto faz. Já na culpa consciente, ele consegue prever o resultado, tá bom? Mas mesmo assim ele ignora essa previsão, ele acha que aquilo não vai acontecer, então ele tá agindo com culpa consciente. Bom, espero que vocês tenham entendido, agora vamos pro crime préter-doloso. Gente, o crime préter-doloso, ele é um crime doloso e misturado com crime culposo. Ele é uma espécie de crime agravado pelo resultado. Então, como é que acontece um crime préter-doloso? Primeiro vai acontecer uma conduta dolosa, tá? Então, eu vou agir com ação, com intenção, com vontade e com consciência, só que o resultado, ele acaba saindo dessa esfera e indo para outra. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá bom?
eu quero bater na Fernanda, Eu vou lá e dou um murro na Fernanda. Só que a Fernanda cai, bate a cabeça no chão e morre. Então, a minha conduta, ela foi dolosa, mas o resultado foi culposo. Eu queria bater nela, eu não queria matar ela, entende? Aí a gente tá diante de um crime préter-doloso. No exemplo, por exemplo, de uma lesão, eu acho que dá pra entender bem esse exemplo, que é uma lesão seguida de morte. Nesse caso do exemplo que eu dei, de uma lesão corporal seguida de morte, fica muito claro o que é um crime préter-doloso. É uma conduta dolosa, mas o resultado é culposo. Existe dolo no fato antecedente e culpa no resultado da ação, entende? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e entendido. Se ficou qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram ou aqui também deixar o comentário. E aguardem por mais vídeos. Um beijo, até semana que vem. Tchau!